Vamos agora iniciar o nosso quinto painel. Ele tem por tema, ainda de relações governamentais na administração pública, perspectivas para 2023. Eu convido para atuar como mediador deste painel o assessor-chefe de Relações Governamentais da DPU, Dr. Tiago Moreira Parri. Eu convido a senhora assessora parlamentar do Ministério Público Federal, doutora Silvia Arantes, e o senhor assessor parlamentar do Superior Tribunal de Justiça, doutor Flávio Santana, como palestrantes. Quero agradecer a presença do assessor-chefe substituto de Relações Governamentais, doutor Amadeu Alves de Carvalho Júnior, que dá um apoio também a esse painel. Nós seguiremos a mesma dinâmica, tendo um tempo hábil, abriremos para perguntas. E assim eu passo a palavra ao nosso moderador do painel, dando boas-vindas às autoridades que o compõem. Som. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. É uma alegria muito grande estar aqui para bater esse papo com vocês. Nosso doutor Daniel, defensor público geral federal, chegou agora. Obrigado por prestigiar aí nosso painel. É uma honra. Eu estou muito entusiasmado com essa oportunidade de falar um pouquinho, no nosso caso, da Argov, né? Os nossos parceiros se acostumam a ter a nomenclatura de ASPAR, assessoria parlamentar, mas, na prática, nós temos uma função muito parecida, né? E eu, antes de começar a entrar em qualquer tema, eu tenho que agradecer muito a presença da doutora Silvia, junto com o doutor Arantes, prestigiando a assessoria parlamentar do MPF no Congresso, e aqui nos honra com o seu tempo, sua sabedoria, sua história, assim como o Flávio. Flávio, muito tempo na assessoria do STF, agora uma jornada nova na assessoria do STJ. Me ajudou muito quando eu cheguei aqui um pouco ansioso, né, com muitas expectativas, muitos desafios, com uma assessoria que precisava de incremento, de mais estrutura, e me deu muitas boas dicas e, graças a Deus, a gente pôde colher muitos frutos. E um dos mais especiais foi essa relação de amizade, de parceria, né? Muitos resultados que vieram do trabalho institucional conjunto entre as assessorias, que a gente se orgulha hoje de olhar para trás e saber que a união de forças, sobretudo quando temos temas em comum, ela traz benefícios mútuos e valorosos. Então, eu tenho muita honra de mediar esse bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das assessorias parlamentares, né? E quando eu digo assessorias parlamentares, quero dizer também para nós, a Argov, para o órgão. Vamos ouvir um pouquinho da história desses grandes assessores, muito experientes. E sempre que eu achar interessante fazer alguma intervenção, puxar alguma pergunta, vamos esforçar para poder enriquecer um pouco mais esse bate-papo. Então, vamos começar com o doutor Flávio. Doutor Flávio, mais uma vez, obrigado. Fique à vontade para conversar com os nossos amigos, nossos estimados colegas defensores públicos federais, em nome de quem agradeço mais uma vez vocês estarem aqui hoje. Obrigado, Tiago. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Tiago aí, em nome do doutor Daniel, que não está aqui ainda conosco, mas que é parceiro. Está aí. Um abraço, parabéns pelo evento, pela iniciativa. E gostaria de agradecer o Tiago pela oportunidade. Eu acho que
uma das premissas nossas dos últimos anos, dos assessores parlamentares, tem sido tentar fortalecer o engajamento de assessores do sistema judicial. Nós já tivemos, em alguns momentos, cada ramo que atua dentro do sistema judicial, trabalhando de forma estanque. E hoje a gente tem a possibilidade de conversar e atuar em conjunto, unindo forças. Queria cumprimentar a doutora Aline, em nome de todas as mulheres defensoras presentes. Eu acho que eu sou um assíduo defensor da participação feminina e brinco que nas assessorias parlamentares por onde eu tenho passado, quando a gente faz processo seletivo para estagiário, de cada 10 candidatos, 8 são mulheres. E é bem interessante que o perfil tem atendido, não sei explicar porquê, mas está aqui a Tatiana, que é assessora do CNJ, a Mirna, que é do TRF1, a Silvia, que é da PGR. Então, nós tivemos outros tantos aí passando por órgãos do Judiciário, do Ministério Público, e isso é muito bacana. Bem, o Tiago me pediu para conversar um pouco sobre como é a assessoria parlamentar e a nossa história, né? Eu atuo há 28 anos em assessoria parlamentar. Tive a oportunidade de começar desde a faculdade. Eu já sabia que queria ir para uma ONG, essa era a minha ideia inicial, e assim eu fiz. E fui trabalhar no interior da Bahia, uma ONG chamada Centro de Assessoria do Assuruá, que tinha 3 ou 4 áreas de atuação, e uma delas era formação política. E o desafio era trazer as pequenas comunidades, né, para participar da política do município e, de repente, a gente conseguir formar quadros. Após 4 anos, a gente elegeu 2 prefeitos e 29 vereadores. E essa sementinha foi plantada em 1994, e até hoje eu tenho orgulho de olhar para trás e ver, né, pessoas hoje que são deputados estaduais, vereadores, prefeitos, e é muito bacana. Bem, eu sou formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, fiz especialização em Processo Legislativo, e hoje eu sou graduando em Direito. Depois de 3 tentativas, eu espero que eu consiga terminar. Comecei no TSE, passei pela Polícia Federal, fui para o Supremo, agora 2 vezes, e hoje estou no STJ. A maioria do tempo em assessoria parlamentar, eu diria que 95%. Quando eu saí, eu fui para assessoria internacional ou gestão socioambiental, que é outra paixão. E assim tem sido, né? Vamos lá, eu vou usar uma cola, mas vocês me perdoem. Quais são os requisitos para a gente ter um bom assessor parlamentar, né? É uma profissão que, durante muito tempo, foi tratada de forma marginal, né? O próprio nome, quando você diz lobby, já é uma coisa pesada. E a nossa atuação há 15 anos atrás era muito focada em orçamento, criação de cargo, criação de funções, construção de prédio. Nós não tínhamos limites para orçamento. A partir do teto de gastos e do surgimento da nova forma de circular informação, a atuação de assessorias parlamentares mudou, né? E a gente precisa de alguém que goste de política, porque gostar de política não é ler jornal e entrar em debate. A gente tem que ter pessoas que gostem da história política brasileira. É fundamental para um assessor conhecer um pouco da história, para saber com quem está falando. Nós temos parlamentares aí com 6, 7 mandatos, foram governadores, prefeitos, ministros, enfim. É interessante. Processo legislativo, todo mundo acha, assessor parlamentar é aquele cara que conhece tudo de regimento interno da Câmara e do Senado. E não é bem isso, né? Para isso, a gente tem os consultores, o pessoal das assessorias técnicas. A gente tem que conhecer quem conhece. Isso é fundamental.
Boa comunicação, né? Nós sempre estamos em diálogo constante, então, se não souber se comunicar, com discrição, que é outro atributo interessante, né? Postura, a gente brinca que idade é posto em assessoria parlamentar. Não adianta colocar um assessor parlamentar de 20 anos para ir no Congresso negociar com um senador de 78. Ele vai olhar e vai ver uma criança. Isso não é discriminação, mas, às vezes, a maturidade traz alguns atributos que são necessários para se dialogar no parlamento. Disposição, né? Eu brinco que nenhum assessor parlamentar tem jornada de 40 horas. Primeiro, porque o nosso horário é o horário do Congresso, e o Congresso não tem horário. Qual é o horário do Congresso? É o horário que a sessão começa, e a gente não sabe que hora termina. E, em contrapartida, o assessor parlamentar tem que cumprir o horário do seu órgão, porque ele precisa atender a administração e as exigências. Então, a gente faz o horário do órgão e o horário do Congresso. E eu digo isso aqui até para um reconhecimento do trabalho das equipes de assessoria, né? E é interessante que é comum a gente ouvir, às vezes, de colega de trabalho, que, mas o assessor parlamentar nunca está no órgão. Pois é, mas ele não precisa estar no órgão, ele tem que estar no Congresso. Um assessor parlamentar que fica no seu órgão, alguma coisa está errada, né? E, hoje em dia, com o volume de informação que nós temos circulando, é muito importante a gente ter a capacidade de um olhar diferenciado para as coisas que parecem óbvias, né? Todo mundo, hoje, tem o Zap, tem acesso à informação, lê pelo menos 4, 5 jornais por dia, e todo mundo manda mensagem para o seu titular no órgão. O doutor Daniel deve receber centenas de mensagens de vários defensores que apontam situações de projetos e tramitações, né? Mas isso é interessante. Então, hoje, para um assessor parlamentar, ele concorre com essas informações, e, às vezes, para nós é difícil, porque o filtro para se passar uma informação para um gestor, por quem não tem conhecimento do processo legislativo, ou muitas vezes do que se passa nos meandres do legislativo, não é feito. E aí o gestor fica confuso, né? Então, esse vínculo entre o gestor e o assessor, ele é fundamental, senão a gente se perde. E podem ter certeza que isso acontece em vários órgãos, né? A gente tem que ter esse vínculo e tem que ter esse cuidado, né? De olhar diferente. Eu até tinha, não sei se a apresentação dá para colocar. Eu estava tentando achar o Rodrigo aqui. A gente mandou uma apresentação de PowerPoint para deixar no ponto. Eu até tinha colocado uma imagem para ilustrar bem isso, mas... Se vocês puderem providenciar aí para nós, por favor. Acho que o pessoal da comunicação... Isso. Está aí. Vamos lá. Bem. Aqui? Onde? Bem, pode passar para o próximo slide, por favor? O próximo. Aí. Eu não sei se todos aqui já viram essa imagem. Quem já viu, eu peço para não contar para o coleguinha, mas é uma pedra suspensa, né? É o que a gente vê em primeiro lugar. E eu gosto muito dessa imagem. A gente vê uma árvore e uma pedra suspensa. Passa o próximo, por favor. Na verdade, é uma pedra no lago com uma sombra de uma árvore. Então, isso exemplifica muito bem como é o processo de informação legislativa. A maioria das vezes não é aquilo que a gente pensa que está posto ali como óbvio. E um bom assessor tem que ter esse olhar diferenciado, né? Seja por acesso a informações, ou por diálogo com seus colegas, enfim.
Isso demonstra um pouco. Próximo, por favor. Bem, esse é o nosso universo hoje de trabalho dentro de uma assessoria parlamentar. Nós temos aí 4,5 milhões de normas vigentes, mais de 200 mil leis e cerca de 8 normas publicadas por dia. E embaixo vocês têm o nosso universo mais específico dentro do parlamento, né? São quase 200 mil projetos tramitando na Câmara e quase 8 mil no Senado Federal. E aí eu fiz um corte dos dois mais importantes que nós temos, que são projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. PLs na Câmara são quase 30 mil. O que é importante para a Defensoria Pública, dentro da missão da Defensoria, em que afeta? Eu imagino que vocês trabalhem com todas as áreas. Então, como que a gente faz esse filtro? E, constantemente, o que a gente vê no Congresso Nacional é a pescaria de projetos que já estão lá parados há muito tempo e acabam sendo levados à pauta, né? Então, o assessor parlamentar acaba tendo que saber de tudo e não sabe de nada, porque é impossível a gente se aprofundar em determinado tema. Quando nós fazemos isso, é por hobby dentro de uma área específica de conhecimento a qual cada um se propõe, né? E o Senado, dentro do seu universo, parece que é menos, mas proporcionalmente, se a gente for olhar, tem mais projeto de lei e mais PEC, né? Você vê que a gente tem metade do número de PECs da Câmara, mas 81 senadores. Então, a Câmara Alta, ela naturalmente é uma casa onde se propõe mais alterações à Constituição, né? E nós temos um trabalho interessante, não tem tempo aqui para mostrar, que nós fizemos a catalogação de todas essas PECs em tramitação e linkamos elas nos dispositivos da Constituição, para mostrar, dentro dos dispositivos constitucionais, quais eram os mais atacados e quais são as propostas a cada um desses dispositivos. Então, nós temos aí considerados dispositivos de forma geral, né, artigo, alínea, inciso, 5.400 dispositivos. 2.500, 2.400 tem alguma proposta de alteração. Isso mostra, assim, primeiro, a nossa Constituição é tão vulnerável ou não? Em algumas partes, sim. E eu vou me lembrar aqui de alguns, mas o tema mais atacado por propostas de emenda à Constituição hoje são, em primeiro lugar, sistema tributário, segundo lugar, considerar dispositivos estanques, né? Segundo lugar, a parte de segurança pública. E, em terceiro lugar, Supremo Tribunal Federal. Forma de composição, indicação, mandato, quarentena, atribuições e por aí vai. E lá em 13º, 14º lugar, nós temos outros órgãos do sistema judicial também atacados. Então, assim, fica aí à disposição, quem quiser conhecer o trabalho. Esse trabalho surgiu durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal em 2004, acho que foi, e o ministro Marco Aurélio fez uma referência a um projeto que tramitava durante o julgamento. Ele, defendendo o voto, ele falou, inclusive tem um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional, vamos pesquisar. E a gente pensou, não, por que a gente não faz uma Constituição hiperlinkada, né? Pode passar, por favor. Bem, a nossa tríade de trabalho dentro de uma assessoria, se pudesse assim dizer, pelo menos cada profissional tem a sua forma de atuação, mas eu tenho procurado trabalhar assim, institucional, legislação que afeta a instituição ou o sistema, e a parte corporativa. Dentro dessa área institucional, é fundamental nós promovermos o diálogo institucional. Passei 9 anos no Supremo, e, assim, o Supremo é atacado todos os dias. Pedidos de impeachment em tramitação, são 38.
Nós tivemos, nos últimos 4 anos, acho que 6 requerimentos de CPI da toga. Agora, recentemente, nós temos o requerimento de CPI do abuso de autoridade. Enfim, lidar com esse estresse político, institucional, requer um diálogo permanente. Então, assim, quem for trabalhar com assessoria parlamentar tem que sensibilizar os seus gestores da necessidade de conversar com os parlamentares. É muito comum, quando a gente acompanha autoridades em sabatinas, a gente faz o que a gente chama de beija-mão, né? Ele vai se apresentar nos gabinetes, passa seu currículo. Não existe uma autoridade até hoje que eu tenha acompanhado que não fale para o parlamentar: olha, meu gabinete está à disposição. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o senador vai procurar a autoridade, pedir uma audiência pública, e a autoridade não recebe. Ele vai reclamar para a assessoria parlamentar: a gente recebeu vocês, mas agora eu precisei. E muitas vezes, assim, 99% das vezes, eles não vão pedir decisão. Ele quer dar uma resposta para a pessoa que ele representa. Alguém pediu para o senador, para o deputado, que vai pedir para vocês, só o ato de receber já resolve. Então, eu sempre procuro dizer, né, para os nossos ministros, indicados, conselheiros: receba, ouça e agradeça. Simples assim, né? E a gente passa aí. Nós temos na parte institucional, em 2019, nós conseguimos criar a rede colaborativa de assessores parlamentares do sistema judicial. A Defensoria Pública faz parte. E ali nós conseguimos juntar todos os assessores parlamentares do Poder Judiciário, do Ministério Público, da União. Está aqui a Silvia, que representa a PGR, os ramos do MP, mais a Defensoria Pública. Isso facilita demais o nosso trabalho, que a gente tem aí alguns pontos em comum. Temos divergência? Temos, mas a rede é para trabalhar o que é de comum. A legislação relacionada, né? Eu separei aqui alguns tópicos que eu acho que tendem a entrar na pauta aí do ano vindouro, da próxima legislatura. Com certeza, a legislação de regulamentação da relevância, que eu imagino que vai ser a maior alteração pós-emenda 45 no Poder Judiciário, né? Eu não sei o quanto isso afetará ou não o trabalho de vocês, me perdoe a ignorância, mas, de um modo geral, isso tende a representar uma mudança forte, né, na relação de poder do Judiciário. Audiência de custódia, nós temos aí a velha discussão: pode ou não pode fazer por videoconferência? E aí tem uma parte de profissionais que defendem que sim, outras que não, e alguns que falam já é feito. Violência doméstica é uma pauta que eu não sei como é que vai andar a partir da próxima legislatura, mas a tendência é que ganhe uma nova formatação, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para sugerir ideias, alterações, propostas. Tem um ditado que diz: quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a legislatura vai começar, quem sugerir primeiro leva. No corporativo, esse é um tema sempre, eu diria, um pouco mais delicado para se tratar, porque existe uma confusão natural dentro das assessorias institucional e as assessorias de representação de classe. Nessa rede colaborativa que nós montamos, as associações participam. Então, a JUF, a MB, a NPT, a Frentas, eu não sei se a associação do DPU está participando ou não, mas a gente trabalha junto. Mas, quando se trata de remuneração, de benefícios, é sempre mais delicado a gente conseguir alinhar os dois interesses, porque o órgão ele trabalha com limites, lei orçamentária, espaço na LRF, e com uma pauta institucional também. Então, sempre que vocês puderem, tenham essa compreensão com o nosso querido assessor parlamentar,
o Tiago, porque a gente não consegue fazer milagre, a gente tenta ajudar, né? E atualmente nós temos aí os projetos de lei de recomposição, tem a PEC 63, que de uma forma ou de outra vai acabar refletindo para vocês. Temos o extrateto, que também tramita. Enfim, tem algumas propostas que acabam impactando para o serviço público como um todo. A PEC 63 vai ser votada? Acho que não. O projeto de recomposição vai passar? Esperamos que sim. Todos os acordos são nesse sentido, né? Temos orçamento, temos espaço, não precisamos de suplementação. Quer dizer, os requisitos foram cumpridos. Bem, perspectiva 2023, como é que vai ficar o Congresso, né? Assim, ao que tudo indica, Arthur Lira será o presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco do Senado Federal, com a tendência de votos de 310 a 370 para Arthur Lira e de 41 a 58 para Rodrigo Pacheco. Esses já são os partidos que hoje indicaram apoio formal aos dois candidatos, né? Então, é bom ou ruim? Para nós que trabalhamos com política, tem uma velha máxima que diz: a gente não escolhe com quem conversar, a gente conversa com quem precisa conversar. Esse é o meu trabalho, é o meu papel. Eu não posso julgar, né? E assim, o povo escolhe, né, o seu representante, o assessor parlamentar conversa com ele. E aí, assim, existe uma mudança de perfil nos últimos 15 anos muito grande da Câmara e do Senado em relação às suas composições anteriores. A Câmara era uma casa mais litigante, né, mais aflorada, com os nervos à flor da pele. E o Senado era uma casa mais moderada. Eu diria que, nessa última legislatura, a gente pôde experimentar um modelo misto, né? Assim, às vezes a Câmara estava mais incendiada, outras vezes o Senado, e uma casa tentando equilibrar com a outra. É uma situação sui generis, né, do que a gente tem na história mundial, se a gente fizer um estudo comparado com outros países. A Câmara Alta ela sempre foi uma Câmara mais moderadora, né, mais de trazer a paz para o sistema político. O perfil do senador Rodrigo Pacheco passa muito por isso, mas nós temos, né, a gente tem aí uma composição, acho que os números ficaram pequenos, não sei se vai dar para vocês verem, no Senado Federal, 10 mulheres, 22 evangélicos, 30 agronegócios, 6 negros. Esses são os grupos mais representativos. E ali embaixo do quadro azul do desenho, vocês têm a composição por partido, né? Então, você tem aí, se Rodrigo Pacheco for reeleito, uma tendência de oposição e de formação de pauta indefinida. Né? Nós não sabemos como é que vai ficar a formação da nossa agenda política 2023. Porque, se o maior partido do Senado não eleger o presidente da Casa, alguma coisa esse partido terá dentro do Senado em seu protagonismo. Provavelmente será parte da agenda política da Casa. E aí, vamos aguardar, né? Na Câmara, você tem aí uma bancada feminina expressiva, né? Evangélica e agronegócio também. Você tem ali uma bancada da segurança pública. Eu não gosto de usar o termo bancada da bala, né? Você tem muita gente competente dentro dessa bancada. O projeto do novo Código de Processo Penal que tramita, ele está sendo discutido há mais de 10 anos. E por ali passaram vários parlamentares, alguns hoje, inclusive, como senadores. O próprio Rodrigo Pacheco era o presidente da CCJ na Câmara e fez
diversas audiências públicas para se discutir o tema. Então, é uma bancada expressiva, né? E nós temos uma curiosidade grande na Câmara dos Deputados, que é a aplicação da cláusula de barreira, né? Do total de 28 partidos que conquistaram cadeiras, 18 ficaram fora. Alguns deles estão trabalhando pela fusão, para tentar alcançar a cláusula e se manterem, né? Mas é um fenômeno que traz aí para a gente, daqui a 2 legislaturas, a perspectiva de nós termos aí de 8 a 10 partidos no Brasil. E vai ser um movimento muito interessante para a assessoria parlamentar, porque o funcionamento das 2 casas passa muito pelo colégio de líderes, né? E quando você tem uma bancada mais definida, é mais fácil de trabalhar. O doutor Daniel não vai precisar receber 27 presidentes de partidos, teremos 8. Fica mais fácil, né? Bem, e dentro desse universo, Tiago, eu não sei como é que está o tempo aí. O tempo é seu, meu amigo. Vamos lá. Estamos adorando a aula aqui. Dentro dessa pauta, né, nós falamos assim, o que você acha que pode entrar em 2023, a partir de 2023, como pauta interessante para a gente trabalhar? Eu costumo dizer que o interessante para a assessoria parlamentar é pensar antes, agir durante, apesar de que o nosso trabalho funciona muito como contenção de danos, né? Mas se a gente conseguir trabalhar preventivamente e, além disso, propositivamente, nós participamos da montagem da agenda política do parlamento. A reforma do judiciário foi assim. A reforma da Previdência foi assim. As grandes reformas que nós tivemos no parlamento, elas passam, inicialmente, por fazerem parte de uma agenda política. E eu separei aqui 2 projetos, tomei essa liberdade, um deles já é real e já tramita, e o outro tema é um tema incipiente que se começa a discutir nos bastidores, né? A PEC dos terrenos de Marinha é uma PEC que passou na Câmara sem chamar muita atenção. São 500 mil terrenos, né, catalogados pela Secretaria de Patrimônio da União, que estão, de alguma forma, dentro da margem territorial onde a Marinha atua, né, como responsável. E é uma lei muito antiga, aí, da época do Império. Acho que o Brasil é o único país que ainda trabalha com esse formato de lei de terreno de Marinha. Mas fato é que, aprovado no Senado, em 2 anos a União vai ter que regulamentar tudo isso e fazer a transferência destes terrenos para quem for de direito, seja ele público-privado, seja ele com ocupação regular ou irregular, desde que comprovado. E, dentro da atuação de vocês, eu imagino que vocês vão ter milhares de famílias em situação vulnerável que vão precisar de auxílio, de assistência jurídica para atuar, né, para se proteger, porque a disputa econômica em cima desses terrenos vai ser absurda. São os terrenos mais caros que nós temos aí no litoral brasileiro. Então, as vilas de pescadores e comunidades ribeirinhas, todas elas serão afetadas. O judiciário não tem estrutura para lidar com isso, né? Nós vamos ter que ter novas varas, vamos ter que ter novos juízes, novos profissionais do direito especializados nesse tema. Os cartórios não sabem como fazer esse trabalho, né? Possivelmente, eu imagino que nós teremos uma lei regulamentando esse trabalho. A PEC vai ser o guarda-chuva e, embaixo, vai surgir alguma lei aí, dando as diretrizes. Nesse momento, é importante que vocês atuem dentro da perspectiva da Defensoria Pública, né? Então, esse é um dos temas que eu trouxe. Bem, tem um outro tema que eu gosto muito, que eu estou vendo se falar demais, que é a monetização de dados, né? Eu não sei se vocês já participaram de algum debate ou leram alguma coisa. Tem saído algumas notícias em algumas revistas especializadas, né? Os fóruns mundiais econômicos estão tratando desse assunto. E
Isso aqui nada mais é do que a próxima revolução que nós vamos ter, né? Assim, da revolução industrial para as máquinas foram 200 anos, das máquinas para o software foram 80 anos, do software para os dados vão ser 2 anos. E a gente está falando de um movimento financeiro de 500, 400 bilhões de dólares, né? Para a gente ter uma ideia disso, as maiores companhias de software de Google, WhatsApp, Twitter, vale hoje 7,5 bilhões. Os maiores bancos do mundo valem 1,5 bilhões. As maiores empresas de dados vão começar valendo 50 bilhões. Então, nós vamos ter um salto. E esse processo não deve demorar mais do que 5, 10 anos. Né, assim, o Brasil tem um potencial gigantesco para entrar nesse processo, porque nós temos o melhor sistema de pagamento bancário. E o sistema de pagamento bancário é a chave para a gente transformar proteção de dados em propriedade de dados. Né, todo mundo aqui, quando acessa qualquer aplicativo, qualquer site, vai aparecer lá. Nós trabalhamos com cookies. Você aceita, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai mudar. Né? A gente não vai precisar mais aceitar os cookies. Você vai ser o dono dos seus cookies, do seu dado. Então, a tendência é que nós tenhamos no mundo cartórios, uma espécie de cartórios de registro de dados. A criança, quando nascer, você vai emitir uma certidão de nascimento e uma certidão de dados. A partir do momento que a informação daquela pessoa for usada do nascimento à morte, alguém vai ter que pagar para usar aquele dado. E se não pagar, não usa. Então, essa transformação, ela hoje começa a ser discutida no Congresso Nacional. Alguns estados já trabalham com a possibilidade de transformar isso numa política pública. E um cidadão brasileiro que hoje começa, já de partida, já nasce devendo 37 mil e poucos reais, essa é a nossa dívida per capita, né, se você pegar a dívida pública brasileira e dividir, ele vai poder nascer credor, ele vai ter uma poupança. FIGE já trabalha assim. A pessoa que nasce em FIGE, quando ela completa 18 anos, ela tem 138 mil dólares. Então, é uma realidade que não tem como fugir. E, de novo, eu digo, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Se a gente, do setor público, que trabalha com o ser humano, com a proteção das pessoas, com acesso à justiça, e eu acho que dentro do sistema judicial como um todo, né, o parâmetro de justiça social é o mais importante hoje. Isso aqui, para mim, é uma realidade que a gente tem que defender, tem que trabalhar e tem que proteger para poder aplicar a propriedade. Né? Tem que mudar a mentalidade. Não é proteção de dados, é propriedade de dados. Né? Bem, isso foi o que eu separei para falar um pouquinho para vocês, aí 10, 15 minutos. Por último, eu gostaria também, eu lembrei, o sistema judicial ele é muito pouco visto e divulgado fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar em Washington agora e fui conhecer a OEA. Tem um amigo nosso, Walter Schrenk, que era secretário-geral do CNJ, hoje representa o Poder Judiciário do Brasil junto à OEA. E ele está desenvolvendo um projeto de chamar os juízes brasileiros para fazerem intercâmbio e cursos dentro da OEA. Nós não temos esse hábito. Assim, lá dentro da OEA, tinham 15 juízes colombianos, 14 argentinos e 1 brasileiro. Proporcionalmente, nós somos muito maiores. Não tem um defensor público, um advogado da União e um membro do Ministério Público. Esse espaço, hoje, ele é ocupado, muitas vezes, por um representante do Itamaraty. E aí, assim, com todo respeito ao Itamaraty, que eu admiro muito, mas o Itamaraty não pode representar o sistema judicial, ele não pode representar a Defensoria Pública da União, ele não pode representar o Poder Judiciário. E nós precisamos ocupar esses espaços.
Então, assim, eu acho que é assim, tão importante quanto a assessoria parlamentar. Hoje é importante a gente recuperar esse protagonismo na área internacional, até porque isso nos ajuda demais, né? Quando a gente discute, como estava aqui no slide, audiência de custódia, toda a base legal vem de tratados internacionais. Nós não participamos da construção desses tratados, são diplomatas. Então, você tem adido policial, adido militar, por que você não pode ter um adido do sistema judicial? Ah, mas já tem vaga na Corte AIA, no Tribunal de Contencioso, no Tribunal, na Corte Comercial. Eu quero mais, olha. Por que a gente não pode querer mais? Então, fica aí esse registro, aproveitem a participação do Walter na OEA. O Walter é uma pessoa fora da curva, com 12 anos, ele já sabia que queria fazer doutorado na Alemanha e fez. Então, assim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E a gente precisa aproveitá-lo lá para expandir a participação brasileira. E ele está lá para isso. Então, aproveita. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade do Tiago, agradecer a Silvia por ter me permitido começar, eu vou ter que sair daqui a pouco, e fico aí à disposição de vocês. Adoro política, trabalho com isso, não penso em outra coisa, e contem comigo para o que precisar. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, Flávio. Anotei alguns temas aqui interessantes, acho que a gente avançou um pouquinho no horário. Se sobrar, depois da exposição da doutora Silvia, eu tento provocar. Se você já tiver ido, eu te mando pelo zap para você trabalhar na viagem. Muito obrigado, muito assim, fantástico perceber como você pensa a política, como você pensa a função da assessoria parlamentar. Como te disse, eu aprendi muito com você, aprendi mais hoje. Certamente vou me inspirar em algumas das suas ideias, de como você conduz a assessoria e presta esse serviço a todos os órgãos que você representou. E tenho certeza que o mesmo vai acontecer depois da fala e da história que a Silvia tem para contar. Silvia, eu acho que a gente até precisaria de algumas horas para você contar cada bastidor, cada situação que você viveu. E só prorrogando a indelicadeza de atrapalhar o seu horário, eu queria fazer menção, durante toda a exposição do Dr. Flávio, eu estou olhando para a minha equipe aqui, queria fazer menção, todos eles estão aqui da Argov, a gente às vezes aparece no holofote, na foto com um deputado, com um parlamentar, com um senador, a Salviano, Davi, a Ju, o Augusto, o Jurandir, o Hugo. O doutor Amadeu só não está aqui hoje mediando esse painel comigo, porque a gente teve que se dividir, ele está no parlamento. Faço questão de enaltecer a parceria que a gente tem desenvolvido, a confiança que o doutor Daniel tem conosco e a liberdade que você dá para a gente trabalhar. Nenhuma conquista da Argov que veio nesses últimos 2 anos veio sem a ajuda de cada um de vocês da equipe. Então, faço essa menção pública e o agradecimento a todos vocês. Tá? Doutora Silvia, muito obrigado pela paciência. Por favor, fique à vontade para a sua exposição. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero também agradecer esse gentil convite do doutor Tiago. Na pessoa do doutor Daniel, cumprimento todas as defensoras e defensores públicos e demais autoridades presentes. Bom, o doutor Flávio ministrou uma bela aula magna, né? Pouco me resta falar. Porém, foi excelente. Também aprendi muito hoje com o doutor Flávio. Vou falar um pouco da minha experiência na área parlamentar. Eu estou na área parlamentar há 33 anos. O primeiro ano foi do Inmetro, eu fui assessora parlamentar do Inmetro, e depois eu fui convidada para trabalhar no Ministério Público Federal. Então, no Ministério Público Federal, eu estou há 32 anos sobre a batuta do doutor Arantes. Doutor Arantes, ele foi convidado na época pelo doutor Aristide Junqueira, e está até hoje. Todos os procuradores que assumem pedem o doutor Arantes para continuar, e eu continuo com o doutor Arantes.
E depois também de 32 anos trabalhando com o doutor Arantes, tem 25 que nós nos casamos. Então, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Então, é uma coisa de louco, como diz o doutor Arantes. E o doutor Arantes, na época, a formação dele era jornalista, ele já vinha de uma experiência, né, de vários jornais importantes, inclusive da revista Veja. Ele montou a assessoria parlamentar, éramos só nós dois. Nós montamos a assessoria parlamentar como se fosse uma redação de jornal. E isso permanece até hoje. Então, inicialmente, nós montamos uma estratégia, porque nós chegamos no Congresso, a gente viu que não existia assessorias parlamentares. No meu corredor tinha 3 assessorias. Uma do Ministério da Justiça, uma do Ministério das Relações Exteriores e uma do Ministério da Fazenda, que passava a maioria do tempo essas assessorias fechadas. No Ministério ainda da Fazenda tinha lá dois servidores de nível médio, ficava lá mais para receber aqueles requerimentos de informação. E aí o doutor Arantes falou, não, a gente não quer isso para o Ministério Público, nós vamos querer uma coisa efetiva, né? Até porque o Ministério Público tinha acabado de nascer, ninguém conhecia o Ministério Público Federal e o Ministério Público da União com as características, né, que foram todas as atribuições e tudo. Então, nós chegávamos de manhã, íamos ali para o Salão Verde, ia conversar com os parlamentares, né? Eu até brincava assim, chegava final da noite, doutor Arantes, quantos parlamentares o senhor catequizou? Porque o pessoal confundia muito o Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado. Quando você começava a conversar com o parlamentar, seu Ministério Público persegue o meu prefeito, eu não quero saber do Ministério Público, aí a gente deixa o parlamentar falar. Quando ele falava, eu cansava de falar. Não, olha, mas não é esse Ministério Público que o senhor está falando. E assim foi. Foram vários e vários anos nessa luta, né? Foi muito difícil porque, como o Flávio mesmo falou, a gente trabalha nos bastidores, né? A assessoria parlamentar, a maioria das vezes, ninguém tem conhecimento do nosso trabalho lá dentro do Congresso, né? Então, e a gente, assim, ao mesmo tempo, eu até brinco com a nossa equipe, nós somos vários profissionais ao mesmo tempo. Somos médicos quando nós não temos horário. No Ministério Público, tem membro do Ministério Público que me manda mensagem 2 horas da manhã, né? Ou então 6 horas da manhã. Somos jornalistas porque a gente precisa de ter uma atuação preventiva, então a gente tem que correr atrás da informação, a gente tem que estar sempre à frente, né, dos acontecimentos. E bombeiro, porque quando a coisa cai na imprensa, o povo sai tudo desesperado, né, atrás da assessoria parlamentar para barrar aquela proposição ou fazer alguma alteração. Então, é assim, não tem rotina, eu adoro o que eu faço. Um dia não é igual ao outro, nunca foi. E, assim, eu até brinco, para quem gosta de cachaça, que eu aprendi a tomar cachaça com meu marido, é uma belíssima e saborosa cachaça mineira, viu? Porque quando você começa, que você toma gosto, que você vê lá no Diário Oficial, quando uma lei é sancionada, que você fala, poxa, aqui tem um artigo, aqui tem alguma coisa que a gente melhorou, né? Vou falar um pouquinho da assessoria, muito rapidinho. Assessoria parlamentar do Ministério Público Federal, nós acompanhamos todas as proposições que tramitam no Congresso, as mais diversas, de meio ambiente a idoso, né? Então, hoje, nós temos selecionados em acompanhamento mais de 2.000 proposições, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Isso que a gente monitora mesmo, né? Bem de perto. Sem contar, volta e meia aparece alguma coisa, né? E assim, em todos os aspectos, para falar em audiência pública, a gente apresenta requerimento,
para indicação de membros junto a comissões especiais, porque depois a gente, já em algumas comissões, a gente fez relator, e assim, em várias frentes, né? Eu, inclusive, uma das minhas funções, eu sou estrategista, e, normalmente, quando eu pego uma proposição, eu dou aquela estudada, né, e a gente monta um esquema. Lógico que nem sempre funciona como a gente quer, mas a gente também tem que ter a versatilidade de mudar e correr atrás de outras ideias. Então, eu tenho várias e várias histórias para contar durante esses anos. Eu falo que, quando eu me aposentar, né, eu vou escrever um livro sobre a atuação parlamentar, aquela atuação nos bastidores. Porque uma coisa é o regimento, outra coisa é o que acontece de fato, né? Então, são assim, situações bem diferentes que você tem que se adequar àquele momento, naquela correria, né? É o bombeiro ali apagando incêndio. Então, já teve várias situações que, por exemplo, o doutor Arantes recebe uma ligação: Arantes, pelo amor de Deus, essa proposição não pode passar do jeito que está, né? E, assim, já não tem muita coisa a fazer, porque o que era possível fazer regimentalmente já havia sido feito, né? Mas sempre a gente tem que correr atrás de uma solução, né? Já teve situações de o parlamentar, a gente fica sabendo 10 minutos antes que o parlamentar vai para a tribuna falar mal do Ministério Público, levantar alguma questão, e o doutor Arantes está aí correndo, conseguir, antes que o cara suba lá na tribuna, o doutor Arantes convencer ele não falar, né? E, tipo assim, praticamente toma o pronunciamento da mão do parlamentar. Gente, é tanta história que, assim, se eu fosse, eu ia ficar nesses 32 anos de Ministério Público o resto da tarde contando histórias para vocês. Mas o que eu quero deixar aqui registrado, a importância, né, enquanto nós estivermos vivendo um país democrático, a importância da assessoria parlamentar dentro do Congresso Nacional. Inclusive, a nossa sala sempre foi dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque é lá que as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, você não consegue informação por telefone. Por mais que hoje você tenha aí tanta WhatsApp, reuniões, né, videoconferências e tudo, mas nada como ali presencialmente. Eu já assisti isso várias vezes. Se você não gastar sola de sapato, se você não se mostrar dentro do Congresso Nacional, você não consegue aquela informação preciosa que você precisa para aquele momento seu de atuação. Já tive também várias experiências nesse contexto. Hoje, o doutor Arantes, ele tem um capital político muito grande, então, assim, os parlamentares ligam para ele. Mas isso, gente, depois de 32 anos, né? E o que acontece? A gente, né, que está começando agora, eu falo direto para os meus assessores: quem não é visto não é lembrado. Hoje mesmo, eu estava puxando a orelha da minha assessora, que cobre orçamento, porque eu tinha falado para ela ir ontem na consultoria lá do Senado e ela não foi. Ah, mas eu liguei, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: não, você tem que ir lá pessoalmente, né? E assim, é uma profissão, você tem que ser incansável mesmo, né? E não ter, eu falo que a pessoa não tem que ter muita cara de pau. Eu brinco sempre assim: olha, põe um vidro de peroba aí na sua mesa. Falo direto para meus assessores. A gente não pode ter idealismo político lá dentro. Você não demonstra se você é do partido A, B, C, D, né? Por quê? Porque você tem que, conforme o doutor Flávio falou, falar com todo mundo, né? É o representante do povo, né? Que está ali, os representantes do povo. Então, é isso. Assim, a atuação preventiva é a coisa mais importante.
como fazer essa atuação preventiva? A gente faz muito, através de notas técnicas, né? A gente faz reuniões nos bastidores, né, com os assessores, com o próprio parlamentar. Quando você escolhe o relator para relatar uma proposição de seu interesse, é tudo de bom. Nós já levamos várias e várias vezes os pareceres prontinhos para o parlamentar, ele só faz assinar o parecer. Então, mas é assim, né? Você tem que ter essa perspicácia, agir na hora certa, no momento certo, né? E com muita delicadeza, né? Porque, principalmente nós, que estamos ali representando o Ministério Público Federal, é bastante complicado. Mas, ao longo desses anos, a assessoria parlamentar do Ministério Público ganhou muita respeitabilidade dentro do Congresso Nacional, e a gente recebe muitos parlamentares na nossa sala, e é o que o Flávio falou, ninguém pede que ele quer o parecer A, B ou C. Normalmente, as pessoas vão lá, elas pedem para ser atendidas, para o máximo que elas ainda pedem uma preferência, né, nos processos. E eu acho que tudo isso você vai adquirindo ao longo da sua experiência profissional, e então a coisa vai se configurando de uma forma bem interessante, bem profissional, né? A gente sempre tem o cuidado também de não fazer reunião sozinho com o parlamentar. Normalmente, quando o doutor Arantes vai ter uma reunião, ele leva um assessor, ou eu também, muitas vezes, fui junto. Porque esses cuidados sempre importantes, até porque nós tivemos recentemente, com um certo parlamentar, ele foi dizer que o Ministério Público tinha procurado ele para sentar em cima de um projeto, umas coisas assim meio desagradáveis. Mas aí foi bom, né, porque a gente tinha toda a reunião estruturada, né, e a gente conseguiu desfazer a história do parlamentar. Mas é isso. Tiago, você quer fazer alguma pergunta? Alô, alô. Primeiro, uma salva de palmas para a sua exposição. Obrigado, Silvio. Você é um dos primeiros compradores do seu livro quando você escrever ele, pode ter certeza. Mas eu ainda estou devendo um cafezinho para você ir me contando, me dando um spoiler, né, de alguns desses causos. Eu tenho uma inveja branca, eu já te falei, dessa sua sala lá na Câmara. Eu e o doutor Daniel, acho que ele saiu agora, a gente teve um encontro com o presidente Lira logo no começo da presidência dele, né? E aí, naturalmente, ele está ali para receber um monte de pedido. E antes da gente começar a falar, ele só fez assim: doutor Daniel, me peça qualquer coisa, mas não me peça um espaço na Câmara. O qualquer coisa também foi perigoso, né? Porque qualquer coisa para aspar, a nossa cabeça até o olho brilha. Mas certamente só queria destacar como é difícil conseguir. Isso foi, obviamente, fruto de muito trabalho, né, valoroso de vocês lá. Quem sabe um dia, eu sei que você já deixou à minha disposição, né, para a gente usar sempre que precisar. Eu agradeço. E como é importante realmente para a gente responder rápido as demandas que vão aparecendo, né? Eu tenho uma pergunta assim para você e para o Flávio, que bom que você pôde ficar. Eu sei que você está um pouquinho apertado no horário, Flávio, mas você trouxe na sua exposição, e a Silvia também, um desafio de lidar com as questões que você classifica como institucional e as estruturantes, né, as carreiristas, corporativas. A gente tem isso também de forma bem destacada na DPU. No começo da nossa gestão, a gente fez um encontro com os grupos de trabalho, que existem justamente para cada tema que a DPU trabalha. Então, nós temos dezenas de grupos de trabalho que contribuem dessa forma, com a elaboração de notas técnicas, posicionamento e sugestão de proposições, que é uma forma muito interessante de a gente se aproximar do parlamento, mostrar o trabalho, no nosso caso, da defensoria, né, defender o interesse, muitas vezes, do assistido, ainda que os colegas se interessem bastante, e é natural que isso aconteça, com o andamento das causas corporativas, né? Mas uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra, né? Elas não andam sozinhas,
elas estão ligadas. A gente precisa fortalecer as instituições para poder não só participar da formulação de políticas públicas, como também ter um espaço de fala para pleitear as pautas corporativas quando for necessário e elas forem justificadas. Então, eu queria entender como é que vocês fazem esse fluxo, se tem alguma área da assessoria que faz um controle dividido entre proposições, no nosso caso, finalísticas, né, institucionais, que você referenciou, e as corporativas. No nosso caso da DPU, a gente tem um sistema de acompanhamento legislativo, não sei se vocês usam também, como é que ele funciona, que tem alguns filtros que nos ajudam, a gente põe a classificação de impacto, se aquela proposição, como você disse, são milhares delas, né, como se um grande escritório de advocacia tivesse que acompanhar o push de muitos processos. É a mesma coisa para as nossas assessorias. Como vocês fazem esse controle nas hoje do STJ? Você carregou a mesma forma que você fazia no STF? E você, Silvia, também, como é que vocês fazem esse controle e como é que vocês medem o esforço que vocês dão para a atuação em cada uma dessas pautas? Se você quiser começar, Silvia. Então, nosso caso do Ministério Público, tudo depende do procurador, né, geral. Então, por exemplo, o atual procurador, ele nos autorizou a trabalhar com a Associação Nacional dos Procuradores da República naquelas proposições que interessam à instituição como um todo, né? E as demais proposições, eu fico aguardando um sinal verde, né? Ou dele, ou da secretária-geral. Por exemplo, a 63, a gente não estava trabalhando na 63, porque antes tinham dito para nós que era as entidades de classe, no nosso caso lá, a NPR, né, que ia trabalhar na 63. Mas eu estava acompanhando, eu não tenho como não acompanhar, né? Até porque tem que formar o Procurador-Geral da República. A assessoria parlamentar ela é ligada diretamente ao gabinete do procurador. Aí, semana passada ou retrasada, não sei, a gente recebeu um sinal verde para trabalhar junto com a associação. Então, nós estamos trabalhando. E, assim, a gente faz aquilo que é de interesse da instituição, de um modo geral. A gente trabalha com a NPR faz notas técnicas para nós distribuímos lá dentro, né? Nós temos toda um sistema, né, de encaminhamento de notas técnicas, e depois, se você quiser, eu até posso passar como é que isso funciona, né? E assim, a gente tem se dado super bem, né? E eu faço, por exemplo, o presidente da NPR constante contato comigo, e a gente troca muita figurinha. O diretor legislativo também, que é o doutor Lauro Cardoso. Então, assim, a gente tem um excelente relacionamento, mas, em muitas situações, quando são essas pautas, conforme a PEC 63, aí eu tenho que aguardar um sinal lá do PGR, né? Obrigado. Flávio, tem o microfone pertinho de você aí? Acho que tem que ser esse, né? Bem, são dois pontos, né? Em relação aos sistemas hoje de acompanhamento legislativo de proposições, eu acho que nós temos dois que são os mais adequados e usados tanto pela iniciativa privada como o setor público, é o Inteligov e o Siga Lei. No Supremo a gente usava o Inteligov, no STJ a gente acabou de fazer uma licitação com dispensa de assim, um valor de R$ 15.600 para o ano, para 6 licenças de uso, então é um valor irrisório diante do benefício que a gente tem de deixar de trabalhar com Excel, Word, aquelas tabelas. Imagine fazer uma tabela com 2.000 projetos, 3.000 projetos. É uma coisa insana. Eu recomendo esses dois. O diálogo com associações, ele existe, é constante. Claro que depende da gestão de cada órgão. Às vezes o ministro é mais próximo, às vezes o ministro é mais introspectivo, né? Varia de um para... Mas, assim, para mim, é fundamental, ajuda bastante. A nossa diferença básica é porque as associações trabalham com assessores parlamentares contratados, né? Hoje está na moda Helgov, escritório de advocacia. Qualquer escritório de advocacia hoje em Brasília quer ter um Helgov, ou o RIG, né?
E aí, assim, alguns nos procuram para buscar informação. E aí, assim, não dá, né? Uma coisa é o público, outra é o privado. Então, acho que cabe muito a gente também fazer um filtro, né, de até onde vai a atuação pública e aonde é que a gente pode ter essa interseção com o setor privado. Eu gosto muito da associação porque ela tem uma capilaridade nos estados e aí a gente pode atuar, coisa que muitas vezes para nós aqui eu não consigo acessar um defensor público lá na ponta que vai falar com o deputado. A associação faz esse papel. Eu acho que se complementam, sabe? Enquanto a gente conseguir ter essa parceria, é fundamental. Bacana. A gente está acabando o nosso tempo. Até anotei outros temas, vai ter que ficar para uma conversa reservada, para a gente conversar. Antes de encerrar, eu queria dizer o quanto eu me orgulho do trabalho que a gente conseguiu exercer em conjunto esse ano. A gente teve vitórias importantes. A Mirna, por acaso, subiu aqui acompanhando, mas foi uma grande parceira nossa também, né? Vamos ter a possibilidade de aumentar o auxílio alimentação ano que vem, muito por conta dessa articulação conjunta entre órgãos autônomos que gozam, que sofrem da mesma limitação do teto como nós e das restrições federais no âmbito da LRF, né? Então, a gente conseguiu bolar uma forma, um texto. Fica à vontade. Pode. O microfone. Então, esse auxílio alimentação aí, a ideia foi do Ministério Público, mas quem fez a emenda e que funcionou, que deu tudo certo e a gente conseguiu aprovar, o crédito é para o doutor Amadeu, viu, gente? Perfeito. Ele é fantástico. A nossa cabeça pensando. Alguém faz o recorte do vídeo aí para mandar para ele. Certamente vai dormir com um sorriso no rosto com esses créditos. Realmente, o nosso cérebro ali, aquela cabeça maravilhosa, nos ajuda demais na Rogov. Que bom, muito orgulho disso. Não foi a única batalha, né? Tivemos um orçamento, um anexo 5 pela primeira vez na história, pegou todos nós de surpresa, um corte no Congresso dele. Acho que foi um teste, né, para ver como reagiríamos e se seria tranquilo fazer de novo. A gente vai fazer certamente força para que não se repita, mas não trouxe bastante angústia. Talvez a carreira não tenha, alguns colegas tenham acompanhado, outros não, mas foi uma conquista estupenda. A gente, recuperando esse orçamento, não só resolveu a execução do ano de 2022, como fixou o orçamento base para o ano seguinte. Nós perderíamos quase 10% do nosso orçamento. Olha que situação absurda, numa carreira que briga tanto por aumento de orçamento, né? E é sempre uma briga muito grande, nem sempre a gente é protagonista dessas discussões. Então, meu respeito e admiração para cada um de vocês, profissionais que hoje estou aprendendo a conviver, aprendendo um pouco desse ofício. E, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo e topado compartilhar esses conhecimentos com a nossa carreira. Obrigado a todos.